Esta semana em Amar, prepare-se para fortes emoções. Sérgio perde o controle e tira a vida de Beatriz. Enquanto isso, Fabian abre o coração e deixa claro para Estrela o que realmente sente por ela. Já Azul vive um turbilhão de sentimentos ao descobrir quem é o seu verdadeiro pai. E tem mais. Érica, escondendo tudo de Estrela, entrega o número de Sérgio para Azul. Saiba em detalhes como tudo isso e muito, muito mais vai acontecer na novela Amar, no resumo semanal de 20 a 24 de outubro. Sejam todos bem-vindos ao canal, espero que esteja tudo bem com vocês e desejo de coração um final de semana abençoado por Deus para todos nós. Brisa vai buscar Iker na escola. Ele não gosta e diz que pode ir para casa sozinho. Brisa diz que foi buscá-lo para que possam fazer algo divertido. Iker diz que não, que está bravo com ela. Brisa pergunta o que foi que fez para ele agora. Iker diz que por culpa dela, a Marina vai morar em outro lugar. Ela falou super mal com Marina e agora ela não quer falar, e agora ela não quer morar com eles. Geraldo procura Estrela. Diz que há algum tempo trabalhou com o pai dela e queria saber se ela está disponível para conversarem sobre negócios. Estrela pergunta do que se trata. Geraldo diz que tem alguns restaurantes na capital e precisa de um fornecedor estável de peixes. Nemésio diz que Geraldo estava fazendo aquele negócio com o Fabian bravo. Geraldo disse que estava, mas o Fabian falhou com uma entrega. Não quer mais trabalhar com ele. E além disso, gosta da ideia de dar oportunidades a mulheres. E pergunta o que Estrela lhe diz. Se esquecem do Fabian bravo e ela faz negócios com ele. Brisa diz a Iker que vão fazer uma coisa. Vão parar de pensar em Marina e pensar neles. Iker diz que não quer esquecer a Marina. Brisa jura que tenta se dar bem com ele, mas ele torna tudo muito difícil. Com firmeza ela diz: vamos falar disso de uma vez por todas. Eu vou morar na sua casa e o seu pai e eu vamos nos casar. Surpreso, Iker diz que ela não vai casar com o pai dele. Brisa diz que ele tem que ficar feliz, eles vão ser uma família. Iker diz que já tem uma família, tem o pai. Sem paciência, Brisa diz que a mãe dele está morta. Ela vai ocupar o lugar dela e é melhor ele ir se acostumando. Iker diz que ela nunca será sua mãe e sai correndo. Estrela diz a Geraldo que Deus sabe o quanto eles precisam de uma oportunidade como aquela, mas ela não pode aceitar. Geraldo pergunta se ela tem certeza e diz que é uma oportunidade única. Estrela diz que sabe, mas já teve muitos problemas com o Fabian bravo e não quer adicionar mais um na lista. Ao ficar sozinha com Nemésio, Estrela diz a ele que não pode tomar uma decisão daquelas sem falar com o Fabian antes. É a coisa certa a fazer. Fabian diz a Érica que naquele momento a única mulher em sua vida é Yasmin, e a sua prioridade é melhorar o seu relacionamento com a filha. Érica diz que só quer ajudá-lo. Fabian agradece de todo o coração, mas pede para ela entender que ele precisa passar tempo sozinho com a Yasmin. Érica diz que ele tem toda a razão, e jura que não quer complicar mais as coisas entre eles, senão ajudá-los a se darem melhor. Érica diz para ele ir sozinho com Yasmin e aproveitar. Fabian diz que a filha vai ficar com raiva de novo se ele disser que pediu para ela não acompanhá-los. Ela o coloca em uma situação muito complicada. Érica diz que vai dizer para Yasmin que surgiu um compromisso para ela. Ele pode ficar tranquilo, que ela vai resolver tudo. Mas pede para ele não esquecer que tudo que ela faz é para apoiá-lo e porque o ama muito. Érica escuta Nemésio conversando com Terezinha na pousada sobre o acordo que Estrela não quis fechar com o senhor Geraldo para não ter problemas com Fabian. Cobra venenosa, Érica vai até a casa de Mercedes e diz que ela e as filhas são mulheres corajosas, que se atreveram a sair para pescar sem se importarem com as críticas, e a vida está recompensando o esforço delas. Perla pergunta do que ela está falando. Érica diz que está falando do negócio que elas vão fazer com o seu Geraldo. Estrela fica em silêncio. Érica pede desculpas e pergunta se ela não tinha contado para as irmãs e a mãe. Estrela diz que não, e que as notícias correm muito rápido ali na cidade. Mercedes pede para Estrela contar o que está acontecendo. Estrela diz que o seu Geraldo quer que elas sejam as fornecedoras dos restaurantes dele, mas ela não vai aceitar. Estrela diz que seu Geraldo tinha fechado aquele negócio primeiro com o Fabian, e se elas aceitarem, vão ter outro problema com ele. Brisa e Perla querem que Estrela aceite a fechar o negócio com Geraldo. Mercedes diz que é a oportunidade que elas têm para salvar aquela casa e não pode deixá-la passar, só porque o Fabian bravo pode não gostar. Iker não chegou em casa. Preocupado, Gabriel diz a Marina que o filho está com o celular desligado, e ele nunca faz isso. Ele nunca desaparece sem avisar.
Azul e Brisa chegam e a menina pergunta se já encontraram Iker. Gabriel diz que não e vai voltar a procurar por ele na praia. Marina diz que vai procurar na praça de novo se ele quiser. Azul diz pra tia falar que foi buscar o Iker na escola. Sem graça, Brisa diz que queria fazer uma surpresa para ele. Gabriel pergunta o que aconteceu. Brisa diz que ele ficou um pouquinho bravo com ela e eles começaram a discutir. Ela disse que não queria, mas acabou falando para Iker que eles vão se casar. Gabriel pergunta por que ela disse isso para o filho. Brisa diz que ele sabe como Iker fica com ela. E ela não percebeu e começou a falar que eles iam ser uma família, que ia ser a nova mãe dele. Ele ficou com raiva e saiu correndo. Marina diz: ai, pobrezinho. Gabriel pergunta por que Brisa não lhe contou nada quando conversou com ela. Brisa diz que não pensou que fosse algo tão sério e que ele tinha ido direto para casa. Mais tarde, Gabriel encontra Iker na praia, chorando. Iker pergunta se o pai vai repreendê-lo. Gabriel diz que não, que sabe que tem sido muito difícil para ele crescer sem a mãe, mas ele é um menino muito amável e todos o amam. Gabriel diz que é ele quem quer tentar formar uma família com a Brisa, os três, mas o filho é tudo para ele. O mais importante não é a Brisa, não é ninguém, é ele, e por isso precisa do apoio dele naquela decisão. Gabriel diz que a única coisa que pede é que os três tentem ser felizes. Iker diz que a Brisa nunca faz o pai sorrir, mas se o faz feliz se casar com ela, tudo bem, ele o apoia. Cobra traiçoeira, Érica diz a Fabian que escutou Estrela dizendo que estava fazendo todo o possível para tirar o negócio de outra pessoa, melhorando os preços, mas jura que nunca imaginou que ela estivesse roubando ele. Fabian procura Estrela e pede para ela lhe dizer que não é verdade. Como que ela pôde? Estrela pede para ele escutá-la e diz que queria conversar com ele antes, mas não pôde por quê? Fabian não deixa ela terminar de falar e diz: ah, então é verdade, você fez isso. Diz na minha cara, Estrela, você tirou meu maior comprador de peixes, você me traiu. Estrela diz a Fabian que não o traiu, que a sua mãe tomou a decisão pensando na família e ela a apoiou. Fabian diz que conseguiu adiar o pagamento do empréstimo, aceitou ela no sindicato, a ajudou com o problema da mãe e é assim que ela o paga. Estrela diz que o seu Geraldo mesmo lhe disse que fazia esse negócio com o pai dela muito antes de fazer com ele e pede para ele entender que elas precisam pagar uma dívida enorme. Ela tem que salvar a casa e sustentar a família. Geraldo chega e diz a Estrela que imagina que ela já está sabendo que a dona Mercedes pediu para ele levar o contrato para ela assinar e pergunta se vão fechar o negócio. Marina diz a Iker que sabe que nem sempre as coisas são fáceis, mas tudo se torna mais simples quando se tem ao seu lado pessoas que te amam. Iker diz que ama ela. Marina diz que também ama ele. De repente, Marina tem uma lembrança dela grávida, sentada em uma pedra na praia, acariciando a sua barriga. Emocionada, ela diz a Iker que tem certeza de que acabou de lembrar que ia ter um bebê, que estava tudo bem e ela estava feliz porque ia ser mãe. Mercedes diz a Geraldo que estavam esperando e pede para ele entrar. Geraldo entra e Estrela tenta se explicar para Fabian, mas ele diz que não é necessário que ela lhe diga nada. Estrela pede para ele entendê-la, que as coisas não são como ele pensa. Fabian diz para ela não se desgastar com pretextos. Ele diz: ficou mais fácil para você me esfaquear pelas costas, certo? Estrela pede para ele não pensar isso, jura que está apenas tentando salvar sua família e que não está fazendo nada para prejudicá-lo. Fabian diz que ela tirou um negócio que já era seu e não se importou nem um pouco em passar por cima dele. Então, não venha lhe dizer agora que não quer prejudicá-lo. Marina conversa com Gabriel sobre a lembrança que teve. Gabriel pergunta se ela estava na praia, perto da casa que ela se lembrou de ter visto do barco onde caiu. Marina diz que sim e que acha que teve um filho e por isso estava tão ansiosa naquele momento, porque sabia que ia vê-lo. E agora se lembrou, sentiu quando o bebê estava dentro dela. Surpreso, Gabriel diz: sério? Um filho? E pede para ela ficar calma porque precisa que ela pense bem sobre o que se lembrou e lhe dê os detalhes, porque se esse lugar existe, eles vão encontrá-lo. Érica vê Estrela saindo nervosa e pergunta onde ela vai com tanta pressa. Estrela diz que vai esclarecer com Fabian o assunto do negócio, que ele já está sabendo e reagiu muito mal. Érica finge ficar surpresa e pergunta se Fabian ficou muito nervoso. Estrela diz que ele ficou furioso e ela precisa resolver isso porque não quer voltar a ter problemas com ele. Érica diz a Estrela que conhece o namorado melhor que ninguém
E quando ele está tão nervoso, é melhor dar tempo para ele, porque senão será pior. Ela pode acreditar. Érica diz que nesse momento é mais provável que Fabian a escute e não a ela. Estrela diz que acha que ela tem razão e a agradece. Érica diz que ela não tem nada para agradecer e fica feliz em poder ajudá-la sempre. Ingênua, Estrela acredita cegamente na amizade de Érica e abraça ela. Furiosa, Rosa pergunta a Porfírio por que ainda não tomaram a casa e os barcos de Ulisses. Porfírio diz que a Estrela, a filha mais velha de Ulisses, decidiu sair para pescar com as suas irmãs até conseguirem o que deve. Rosa diz que isso é uma verdadeira estupidez e exige que ele pressione a quem tiver que pressionar para que tire absolutamente tudo da família de Ulisses. Porfírio diz que as coisas não são tão simples e até parece que as coisas já estão ficando muito melhor para elas. Elas acabaram de fechar um grande negócio e se elas se saírem bem, vão conseguir seguir em frente. Rosa diz que não podem permitir isso. Érica e Yasmin enchem a cabeça de Fabian falando mal de Estrela. Érica diz que Estrela estava muito feliz por ter fechado o acordo com o seu Geraldo. Fabian pergunta quem aquela mulher pensa que é. Érica diz que acha que Estrela não fez com má intenção, que ela disse que finalmente iam poder se levantar e que ganharam aquilo a pulso. Fabian diz que elas não ganharam nada, roubaram um negócio que já era dele. Isso é muito diferente. Érica incentiva Yasmin a dizer algo. Yasmin então diz, pelo que vejo, aqui ninguém te respeita, Fabian, você é um perdedor. Fabian não diz nada. Érica olha para Yasmin, sorri e dá uma piscada. Porfírio diz à Estrela que as condições para a navegação são perigosas e, como capitão do porto, ele deve suspender a tarefa de pesca. Porfírio diz que eles sabem perfeitamente que devem cumprir as regras. Estrela pensa que Porfírio está fazendo aquilo a mando de Fabian. Então, ela se aproxima dele e diz que ele a acusa de jogar sujo e pergunta o que ele está fazendo. Fabian pergunta se ela acha que ele é como ela e diz que ela está muito enganada. Ele não prejudica ninguém e muito menos zomba das pessoas. Estrela diz que não zombou dele. Fabian diz que se o capitão do porto deu a ordem para que nenhum barco saia, deve ser respeitado. Estrela diz que amanhã tem que entregar um pedido. Fabian diz que infelizmente quando alguém administra um negócio tem que estar preparado para este tipo de eventualidades e para ela aprender a assumir o negócio, porque é assim o trabalho. Estrela diz que podem multá-la, que ela vai pagar, mas nem ele nem ninguém vão poder com ela. Ela vai sair para lançar as redes porque tem um pedido para cumprir. Estrela e a sua tripulação vão para o mar. Gonçalo diz a Fabian e Gabriel que não sabe por que o capitão Rocha emitiu aquela ordem. Lhe parece absurda. Os três ali sabem que aquele clima não representa nenhum perigo. Fabian diz que esse não é o ponto. Aquela mulher o impressiona cada dia mais, mas dias como hoje ele sente que a odeia. Então, logo a vê lutando contra as adversidades, como admira. E nem mesmo ele entende como ela o provoca daquele jeito. Gonçalo diz a Gabriel que parece que é mais grave do que ele pensava. Gabriel concorda com Gonçalo. Fabian pergunta do que eles estão falando. Gonçalo pergunta se eles precisam soletrar para que ele perceba de uma vez por todas o que está acontecendo. Gonçalo diz que ele gosta da filha da Mercedes. Gabriel diz que ele não só gosta, está se apaixonando por Estrela. Fabian admite que gosta muito de Estrela e diz que ela chegou como um furacão, agitando tudo em seu caminho e incluindo as emoções dele. Mas logo depois ele diz que se iludiu com Estrela, mas foi só isso, uma ilusão, porque logo ela o traiu, assim como o pai dela, quando ele descobriu que ele fraudou o sindicato. Mas isso acabou. Brisa diz que é uma sortuda, se casará primeiro que as irmãs. Azul diz que ela é a única que tem namorado. Mercedes diz que a única coisa que pede a Deus todas as noites é que ele lhe permita ver as filhas realizadas, sempre unidas e felizes. Mercedes faz um brinde à noiva e por todas as contreiras. Gabriel e os amigos estão em um bar comemorando que ele vai se casar com Brisa. Fabian diz que quer fazer um brinde a quem ele considera mais que um sócio e amigo, um irmão. Gabriel diz que o considera da mesma forma. Pascoal diz a Oliver que amanhã é um dia muito importante para ele. Oliver diz que já está sabendo. A Perlinha já lhe disse que eles vão sair. Porfírio exige que Fabian, como presidente do sindicato, faça a Estrela receber a multa por ter ido para o mar sem permissão.
Fabian diz que exatamente sobre isso queria falar com ele. Porfírio diz que as regras são as mesmas para todos, devem ser cumpridas e quer que ele entregue a multa para Estrela amanhã mesmo. No dia seguinte, Brisa diz que Estrela a fez levantar de madrugada para nada. Estrela diz que Nemésio e Oliver já deviam estar ali. Perla diz que eles são muito responsáveis e acha que eles tiveram algum problema. Estrela liga para eles, mas nenhum deles atende a ligação dela. Estrela diz às irmãs que isso não pode estar acontecendo justamente agora que tem que entregar o pedido para o seu Geraldo. Nemésio e Oliver beberam demais na festa de Gabriel e ainda estão dormindo. Terezinha chama Nemésio e Oliver dizendo que eles precisam ir trabalhar. Estrela chega à casa de Nemésio e pergunta se Terezinha sabe onde o marido dela está, porque estão esperando para irem recolher as redes. Terezinha diz para ela entrar e olhar. Nemésio e Oliver chegaram de madrugada e não há poder humano que possa acordá-los. Ao sentir o cheiro de álcool, Estrela diz que aqueles dois beberam tudo que tinha no bar. Estrela diz que não pode sair sem eles e pergunta o que vai fazer. Estrela volta para a praia e tenta colocar o barco no mar com as irmãs, mas elas não conseguem. Porfírio está por perto, só observando e se divertindo em vê-las naquela situação. Brisa diz a Estrela que acha melhor ela ligar para o seu Geraldo e dizer que ele vai ter que continuar esperando pelos peixes. Estrela e Perla não desistem e as três continuam tentando empurrar o barco. Marina e Terezinha chegam para ajudá-las. Logo em seguida, a Mercedes chega com mais mulheres. Fabian chega e pergunta a Porfírio se pode saber por que não há nenhum pescador ajudando as mulheres. Porfírio diz que os proibiu porque ontem as contreiras desacataram uma ordem. Fabian diz que isso não tem nada a ver e vai ajudá-las. Porfírio o impede, dizendo que precisa que ele entregue a multa para Contreiras, hoje mesmo. Estrela e as outras mulheres conseguem empurrar o barco e comemoram porque poderão sair para recolher as redes. Mais tarde, envergonhados, Nemésio e Oliver pedem desculpas a Estrela e pedem para ela não deixá-los sem trabalho. Estrela diz que eles sabiam que hoje tinham que entregar um pedido muito grande para o seu Geraldo. Eles a deixaram sozinhas e pergunta como que eles puderam ir festejar. Estrela é dura com eles, dizendo que é a capitã deles. Eles têm um compromisso com ela e o único dever deles é cumprir. Mas vai lhes dar uma oportunidade e manda eles ir descarregar a pesca. Pascoal tem febre. Diz a Valentim que passou a manhã toda no banheiro e por isso não foi trabalhar. Valentim diz que à noite ele exagerou, comeu sozinho a torre inteira de frutos do mar. Valentim pergunta o que ele vai fazer com o encontro que marcou com a Perlinha. Pascoal diz que não pode ir assim, e o pior de tudo é que ela já deve estar esperando por ele. Pascoal diz que precisa que Valentim o ajude. Nesse instante, ele sente uma forte dor de barriga e corre para o banheiro. Valentim chega à casa de Perla, com flores, escondendo seu rosto. Perla pensa que é Pascoal e diz que ele não precisava levar aquelas flores para ela. Valentim abaixa as flores e diz: "Oi, Perlinha." Perla fica surpresa ao vê-lo. Estrela diz a Fabian que foi pagar a multa. Fabian diz que foi o capitão do porto que impôs aquela multa para ela. Estrela pergunta se ele acha que ela nasceu ontem e diz que sabe perfeitamente que ele está por trás de tudo isso, que ele queria prejudicá-la para que ela não conseguisse entregar o pedido para o seu Geraldo. Mas ele não conseguiu. Ela entregou todo o pedido e vai pagar a multa e devolver o dinheiro que ele lhe emprestou para ajudar sua mãe. Fabian diz que ela está cometendo um erro com ele. Não é como ela pensa. Ali, a única pessoa que mente, que engana e joga sujo é ela. Estrela pergunta até quando ele vai tornar a vida dela impossível. Fabian diz que é ela quem faz a dele impossível, roubando os negócios que eram seus. Estrela diz que não roubou nada dele. Não é sua culpa que ele tenha perdido o contrato por não ter conseguido cumprir com a ordem. Fabian pergunta por que ela não reconhece que o enganou. Estrela diz que não fez nada para ele. Fabian diz que a ajudou e ela o traiu. Estrela diz para ele não continuar com as suas histórias. Fabian diz que vai continuar, porque isso faz ele se sentir muito mal e a culpa é dela. Estrela pergunta o que é que está acontecendo com ele. Fabian diz que não sabe, mas não pode tirá-la de sua cabeça. Não consegue parar de pensar nela, que a vê e sente um desejo de... Estrela pergunta do quê? Fabian fica em silêncio, olhando fixamente para ela. Valentim diz a Perla
que ela vai sair com o pescador mais bonito e cobiçado de toda a costa, Valentim Rios. Estrela diz para Fabian parar de culpá-la por tudo que acontece com ele. Fabian diz que diz o mesmo. Estrela diz que pelo menos assume os seus erros, e se foi ali, não foi para escutar as reclamações dele, mas sim para pagar uma multa por ter ofendido a ele e a todos os homens daquela cidade, por sair para pescar, para seguir em frente com a sua família. Estrela empurra o envelope no peito dele e diz que ali está a multa dele e o dinheiro que ele lhe emprestou. Perla se diverte com Valentim. Depois ela diz que ainda há muitas coisas que ele não sabe sobre ela. Valentim diz que ela tem razão, mas hoje ele está a conhecendo mais e está gostando muito. Perla pergunta por que ele está olhando para ela daquele jeito. Valentim diz que ela é uma garota muito especial, meio rude, mas sensível, legal, com boas vibrações. Tem tudo. Perla fica um pouco tímida, mas gosta do que ele disse sobre ela. Brisa vai até o trabalho de Marina alertá-la para ficar longe de Gabriel. Brisa diz que se ela estiver pensando que aquele passeio de barco que fará com seu futuro marido será como uma lua de mel, está muito enganada. Marina pergunta se ela não percebe que com aquelas ameaças só parece mais insegura. Diz que o Gabriel vai casar com ela, isso significa que ele a ama, e pergunta que mais segurança ela quer. Marina diz para ela ter um pouquinho de dignidade. Perla diz a Pascoal que amou as flores. É a primeira vez que alguém tem um detalhe tão bonito assim com ela e o agradece. Perla diz que por mais que ele não tenha podido ir ao encontro, ela se divertiu muito. Pascoal pergunta se eles podem ter um segundo encontro onde ele possa estar. Perla diz que sim. Quando Perla está saindo, Valentim e ela ficam frente a frente, se olhando de forma diferente. Estrela vê Sérgio na capa de uma revista, onde diz que ele continua sendo o solteiro mais cobiçado do México. Estrela chora e se recorda do que Sérgio disse para ela quando ficou sabendo que ela estava esperando um filho dele. Sérgio disse: "Se você pensou que ia me prender com essa história de gravidez, está muito enganada. Não seja ingênua, você é mais uma. Pega esse cheque e desaparece da minha vida para sempre." Ele jogou o cheque na mesa, desejou bom dia para ela e foi embora. Azul se aproxima da mãe. Vê a revista com Sérgio Falcão. Fala o nome dele. Diz que a mãe lhe disse que aquele era o nome do pai dela e pergunta se o senhor da foto é o seu pai. Estrela diz que vai falar a verdade para ela e confirma que Sérgio é o pai dela. Azul pergunta se então ele não está fora do México, se já voltou. Estrela diz que não sabe. Azul diz que pelo menos já sabe como é o pai e pergunta à mãe se pode ficar com a revista. Estrela diz que sim. Fala que a filha é tudo para ela e pergunta se ela sabe disso. Azul sorri para ela e a abraça. Porfírio mostra o dinheiro no cofre para a Rosalba. Diz que ali está tudo e espera que ela não volte a desconfiar dele. Rosalba quer pegar o dinheiro, mas ele não permite. Porfírio diz que o dinheiro está completo, que só tem tirado dali o que tem dado para ela e continuará assim. Dará toda a parte dela, mas aos poucos. Porfírio diz para esquecerem o dinheiro e fazerem outra coisa, que sabe como deixar ela feliz. Rosalba fica de olho no cofre. Estrela diz à mãe e às irmãs que gostaria de nunca ter visto aquela foto do Sérgio. E não é porque queria negar à filha a oportunidade de saber quem é o seu pai, mas prefere não falar sobre ele e nem se lembrar de como ele a tratou no passado. Perla diz que ela nunca lhes contou que ele era um empresário. Brisa diz: "Imagina o dinheiro que ele deve ter. E nós estamos aqui, afogados em uma dívida enorme." Estrela diz que por nenhum motivo quer o Sérgio Falcão de volta à vida delas. Marina e Gabriel se preparam para sair à procura da casa que ela se lembrou. Brisa diz que espera que aquilo tudo sirva para que ela se lembre do seu passado e não precise mais ficar à deriva naquela cidade. Que tudo aconteça como elas conversaram ontem e pergunta se Marina se lembra. Marina diz que sim, que ela é muito generosa e a agradece. Marina diz a Gabriel que vai esperar por ele lá fora e sai. Gabriel agradece Brisa pelas boas vibrações. Brisa diz que faz tudo aquilo por ele. O beija e diz que aquele beijo é para que ele sinta muita falta dela. Sérgio fez alguns exames. Com os resultados em mãos, o médico diz que ele sofre de varicocele e no caso dele, ele ficou estéril. Furioso, Sérgio diz que ele interpretou mal os resultados, estão errados, porque a sua namorada está grávida. Beatriz está com seu amante e ele pergunta se o filho que ela está esperando é dele ou do Sérgio.
Beatriz diz que pelo bem dos dois, espera que seja do Sérgio. Em uma semana ela vai se casar com ele. E quando a criança nascer, ele vai conseguir o controle total da Alfa Pacífico. Perla diz a Oliver que quer dar uma oportunidade para a Pascoal, pois é perceptível que ele gosta dela do jeito que ela é. E não será só uma oportunidade para ele, mas para ela também, para saber como é ter alguém que goste de você de um jeito bonito. Rosalba e Érica chegam à casa de Mercedes. Rosalba diz a Mercedes que é uma tragédia muito grande, está com ela na sua dor e a abraça. Mercedes fica incomodada com a atitude dela. Estrela diz a Érica que não fazia ideia de que a mãe dela estava ali. Érica diz que ela muito menos, que se sente muito mal e precisa da amiga. Estrela a leva para o seu quarto. Érica chora, diz a Estrela que sente que está perdendo Fabian e está com muito medo. Estrela diz que Érica sabe que pode contar com ela. Érica pergunta se pode mesmo e diz que às vezes sente que a distância as separou. Estrela diz que não, que nunca vai esquecer quando ela foi correndo para vê-la na cidade, quando o pai da Azul a deixou. E se não fosse pelo apoio e o carinho dela, naqueles momentos, não sabe o que teria acontecido com ela. Estrela diz a Érica que a filha a viu vendo a revista com Sérgio na capa. Azul sabia o nome do pai e perguntou se Sérgio era o pai dela. E ela não pôde mentir. Érica pergunta o que Estrela sentiu ao ver Sérgio naquela revista, se já deixou de amá-lo. Sérgio confronta a Beatriz. Diz que o médico disse que ele é estéril e é impossível que o filho que ela está esperando seja dele. Beatriz fica surpresa. Érica pergunta se Estrela continua sentindo alguma coisa pelo pai da filha e diz que está perguntando isso porque sabe que o que eles viveram foi muito forte. Estrela diz que era muito jovem, uma provinciana ingênua que havia acabado de chegar à cidade do México e se apaixonou pelo Sérgio como uma estúpida. Érica diz que ela estava em todo o seu direito de amar e tentar, para ela não falar assim. Estrela diz que se sente uma idiota, pois o Sérgio nunca sentiu nada por ela. Ela foi só mais uma na lista dele, um passatempo a mais. Érica diz que muitos homens são assim e pede para ela não se culpar. Estrela diz que primeiro Sérgio partiu seu coração e depois a alma, quando não se importou em saber se ela estava grávida ou não, se teve a sua menina ou não. Ele só se foi e nunca se interessou em procurá-la e nem em saber se ela teve ou não a filha. Estrela diz que a única coisa que sabe é que não quer aquele infeliz na sua vida outra vez. Beatriz debocha de Sérgio. Irritado, ele a chama de idiota e pergunta do que ela está rindo. Beatriz diz que ele tinha só uma condição para conseguir tudo o que desejava e não vai conseguir realizar. Com grande satisfação ela diz: o homem que se sente o todo-poderoso é estéril. Que ironia da vida, certo? Você que achava que eu não podia engravidar e é você que terminou saindo com defeito. Beatriz diz que também sabe que ele está disposto a tudo para obter o controle da Alfa Pacífico e o que mais convém aos dois é que continuem com os planos do casamento. Que ela se torne a esposa dele e ter esse bebê que é a chave do império que ele tanto deseja. Enfurecido, Sérgio a segura pelo queixo com força, a chama de maldita traidora e a empurra. Beatriz cai, batendo a cabeça violentamente e morre. Sérgio a observa por alguns segundos no chão. Coloca uma bebida para ele, bebe e dá um sorrisinho, sem nenhum remorso. O amante de Beatriz chega. Sérgio diz a ele que estava discutindo com Beatriz. Aquela idiota o traiu. Ficou grávida de outro homem. Assustado, o homem pergunta se ele tem certeza, se tem ideia de quem poderia ser o filho de Beatriz. Sérgio diz que não, mas ele vai ajudá-lo a descobrir. Sérgio diz que quer esse cara na sua frente, porque quer que ele saiba que ninguém zomba de Sérgio Falcão. O homem diz para ele se acalmar, porque tem coisas muito mais importantes para resolver agora. Sérgio manda ele resolver como puder, que fale com o Sr. Montoya, porque ele pode ajudá-los. Sérgio diz que precisam de um especialista legista, que declare que tudo foi um acidente. O amante Beatriz manda ele ir embora agora mesmo, que resolverá tudo. Érica pergunta se Estrela acha que há outra mulher na vida do Fabian. Estrela diz que não sabe como Fabian é, não o conhece muito. Estrela diz para ela perguntar diretamente para Fabian, para acabar com as suas dúvidas. Érica faz um drama, dizendo que espera estar errada porque não pode imaginar sua vida sem o Fabi. Érica diz a Estrela que vai lhe dizer uma coisa, que não disse para ninguém, porque ela é sua melhor amiga e confia nela. Estrela diz para ela falar. Érica diz que sem o Fabian, nada tem sentido para ela.
Érica consegue deixar Estrela muito preocupada. Estrela diz que aconteça o que acontecer com Fabian, que ela lhe diga antes de fazer qualquer coisa que possa colocá-la em risco. Érica diz que sim, agradece pelo apoio e por ouvi-la. Rosalba diz a Mercedes que pensou que ia encontrá-la morta de dor, mas pelo que vê, o luto dela acabou rapidinho. Mercedes diz que não tem sido fácil, mas a ajuda a ter todas as suas filhas e a sua netinha. Elas são a sua força. Rosalba diz que ela não perdeu somente o marido e não quer que ela se ofenda, mas as fofocas são de que Ulisses teve um infarto enquanto estava traindo com outra. Mercedes diz que ela e Ulisses estiveram juntos por 35 anos e em todo esse tempo ele foi o melhor dos maridos e um grande pai. Rosalba se irrita. Mercedes diz que prefere se lembrar de Ulisses assim, como um homem amoroso que lhe deu muitos anos de felicidade. Estrela chega ao escritório de Fabian dizendo que recebeu a mensagem dele. Fabian devolve o dinheiro da multa que ela pagou, dizendo que conseguiu cancelá-la. Estrela pergunta por quê, se ele se arrependeu de ter inventado aquela desculpa boba para que ela não saísse para pescar. Fabian diz que não tem nada do que se arrepender. A autoridade é o capitão Porfírio e ele não permitiu que ela saísse porque recebeu um relatório de mau tempo, que a propósito estava incorreto. Estrela diz para Fabian ficar com o dinheiro como parte do pagamento da dívida que elas têm com o sindicato. Depois, ela diz a Fabian que sabe que aquilo não diz respeito a ela, mas está muito preocupada com a Érica. Ela está muito triste, deprimida, e acha que é por tudo o que está acontecendo entre eles. Fabian diz que é como ela mesma acabou de falar. Aquilo não diz respeito a ela. Estrela diz que sabe, mas a Érica o ama e pergunta por que ele não fala com ela. Estrela diz que ele não deveria jogar fora tudo o que eles têm por causa de uma simples confusão. Fabian diz que não está confuso. O que disse para ela outro dia é totalmente verdade. Não pode deixar de pensar nela. Estrela pergunta o que está acontecendo com ele e pede para ele parar de dizer aquelas coisas. Fabian diz que ela também está sentindo muitas coisas e isso a deixa mal, morta de medo. Marina e Gabriel chegam ao local que ela se lembrou no outro dia, quando estava com Éder. Ela está certa de que a casa fica ali. Estrela diz a Fabian que quer deixar muito claro que ele é a última pessoa do planeta a qual ela sentiria coisas. Fabian diz, por que será que eu não acredito em você, Estrela? Estrela diz que é porque ele deixou escapar um parafuso da cabeça. A Érica é sua amiga e ela o ama muito. Estrela pergunta como que ele pode achar que ela poderia se apaixonar por ele e diz que isso nunca vai acontecer, nunca. Marina diz a Gabriel que não sobrou nada ali. Gabriel diz que talvez encontrarão algo nos destroços que a ajude a lembrar. Ao ficar de frente para uma porta, Marina se recorda dela grávida em um quarto de bebê. Sofrendo, ela pergunta a Gabriel onde está o seu filho. O tempo não está bom e Gabriel diz que eles terão que passar a noite ali. Fabian vai até a casa de Estrela e diz que achou que seria impossível voltar a se apaixonar, até que ela apareceu e abalou seu mundo inteiro. Estrela diz que já chega e pede para ele não continuar. Fabian diz que vai continuar porque precisa que ela olhe nos seus olhos e admita que está acontecendo o mesmo com ela. Estrela implora para ele ir embora. Diz que a filha está em casa, a mãe também, e ela não quer continuar falando sobre isso. Fabian pergunta quando é que vão conversar então. Sem paciência, Estrela manda ele ir embora. Fabian diz que está bem, vai embora, mas antes quer que ela saiba de uma coisa. E diz, os seus olhos não sabem mentir. Brisa pergunta se Fabian sabe se Gabriel já chegou. Fabian diz que não, que se comunicou com um amigo pelo rádio e ele pediu para avisar ela que, como há mau tempo, ele e Marina não vão poder voltar. Eles estão muito longe e o mar está agitado. Brisa fica furiosa ao saber que Gabriel e Marina vão passar a noite juntos. Éder escuta que o pai não vai voltar e pergunta a Fabian se aconteceu alguma coisa com ele. Fabian diz que o pai dele está bem, só não vai poder voltar porque o tempo está ruim, mas o que importa é que está tudo bem. Nervosa, Brisa diz que o que importa ali é que o seu namorado vai passar a noite com aquela mulherzinha em uma praia deserta. Estrela pede para a irmã se acalmar. Brisa pergunta como é que vai se acalmar e diz que com certeza Marina já tinha tudo planejado. Éder diz que Marina não planejou nada, ela não é ruim. Mercedes leva Éder e Azul para a cozinha para tirá-los de perto de Brisa.
Brisa diz a Fabiana que aquela mosca morta já tinha planejado tudo. Ela fez de propósito para persuadir o Gabriel. Brisa vai para o sindicato e tenta falar com o Gabriel pelo rádio. Valentim e Pascoal se divertem com o descontrole dela. Brisa não consegue falar com o namorado. Marina encontra no chão um colar com um pingente de sereia e mostra para Gabriel. Gabriel diz que o pingente é igual à tatuagem dela. No pingente está escrito: sempre juntas. Gabriel pergunta com quem, se poderia ser uma irmã, e diz que talvez ela tenha uma irmã. Marina diz que não sabe, não faz ideia. Depois do enterro de Beatriz, Sérgio diz ao pai que ela estava emocionada com os preparativos do casamento, especialmente com o bebê, e isso lhe dói muito. Lorenzo diz que sabe, para ele ter muita força e que tire o tempo que for preciso para processar aquela perda. Lorenzo diz para ele se afastar da empresa e fazer uma viagem. Sérgio diz que não, que prefere trabalhar, precisa ficar ocupado. Lorenzo diz que ele precisa organizar os seus sentimentos, reconstruir a sua vida, que passou por isso quando perderam a mãe dele. Lorenzo diz para ele não se preocupar com a empresa, que vai continuar à frente da Alfa Pacífico indefinidamente. Sérgio não gosta nada de saber que o pai não deixará a empresa em suas mãos. Marina diz a Gabriel que se tem uma coisa que tem clara é que o destino queria que fosse ele quem a encontrasse no meio do mar. Gabriel diz que não acredita muito nessas coisas do destino. Marina pergunta o que eles estão fazendo ali então. Gabriel diz que não sabe. Não sabe se foi o destino ou não, mas gostou de ter encontrado ela e ficou feliz também de ter salvado a vida dela, porque ela é uma mulher maravilhosa. Os dois quase se beijam, mas Gabriel se afasta e pede desculpas. Sem jeito, Marina pede para ele desculpá-la também e diz que não sabe o que aconteceu, se deixou levar. Gabriel diz que não pode fazer a Brisa sofrer assim. Marina diz que entende e é melhor fazerem de conta que não aconteceu nada. Gabriel diz que sim, não aconteceu nada, porque eles são amigos, ele está ajudando. E amanhã eles têm uma longa viagem e devem tentar dormir. No dia seguinte, Éder e Azul estão na pousada. Valentim chega e avisa a Éder que Gabriel se comunicou com eles pelo rádio e já está voltando. Valentim diz que Brisa está falando com Gabriel e pergunta se ele também quer falar com o pai. Éder diz que sim, dá tchau para Azul e acompanha Valentim. Érica se aproxima de Azul. Diz que não foi fácil, mas conseguiu o número do telefone do pai dela. Azul fica empolgada. Érica diz que também não conheceu o pai. A mãe dela o viu algumas vezes e depois que ela nasceu, nunca conseguiu localizá-lo, mas sempre sonhou em conhecê-lo. Érica diz que queria ter podido brincar com ele, conversar, rir. Azul diz que também sente tudo isso. Érica diz que sabe e por isso ama a ideia dela estar procurando pelo pai. E se ela ligar naquele número, poderá fazer todas as coisas que ela não pôde com o dela. Sérgio se lamenta por ter ficado estéril e enche a cara. Azul liga para o pai. Ele atende e ela pergunta se está falando com o senhor Sérgio Falcão. Impaciente, Sérgio diz que sim e pergunta quem está falando. Azul diz: meu nome é Azul e eu sou sua filha. Sérgio fica pasmo. Gabriel e Marina chegam em casa. Éder está ansioso para saber como foi a viagem. Marina mostra para ele o colar que encontrou. Éder diz que é um colar com uma tatuagem dela e pergunta se ela lembra o que significa. Marina diz que não, mas acha que pode ser algo importante. Brisa diz a Gabriel que quando Fabiano lhe disse que ele não iria poder voltar, ela quase morreu, pensou o pior. Brisa beija Gabriel e diz que ele não sabe o quanto ela sentiu falta dele. Marina fica com ciúmes. Sérgio pergunta a Azul que brincadeira é aquela. Nesse momento, Estrela entra no quarto e Azul desliga o telefone. Estrela pergunta com quem ela estava falando. Azul diz que não era ninguém, era um número desconhecido. Estrela percebe que a filha não está falando a verdade, pede para ela olhar nos seus olhos, diz que elas nunca mentiram uma para a outra e pergunta por que ela está nervosa. Azul diz que não está nervosa. O celular começa a chamar. Aflita, Azul pede para a mãe não atender. Estrela atende. Sérgio diz que recebeu uma ligação daquele número. Estrela pergunta com quem está falando. Ele diz que é o Sérgio Falcão e pergunta com quem está falando. Surpresa, Estrela diz que ele ligou para um número errado, porque ali não conhece nenhum Sérgio Falcão. Estrela desliga o telefone e pergunta a Azul no que ela estava pensando. Azul diz que só fez, não pensou muito.
Estrela diz que ela não fez certo, porque essas coisas não são feitas assim, que sempre falou a verdade para ela e ela tentou esconder dela o que fez. Estrela diz que a filha não pode procurar o pai pelas suas costas. Azul pede para a mãe desculpá-la. Estrela diz para ela não voltar a fazer uma coisa assim, sem falar antes com ela. Com aquilo não se brinca e pergunta se ela entendeu. Azul diz que sim. Gabriel pergunta a Marina para onde ela vai. Marina diz que vai para a pousada. Já falou com a Eric que vão alugar um quarto para ela. Éder diz que ela não pode ir agora. O pai está investigando as pistas que eles encontraram. Marina diz que sabe, mas já é hora de ir. E para ele não ficar triste, ele dá um beijo. Marina diz que sempre que o seu pirata precisar da sua sereia, ela estará ali. Éder fica muito triste, inconformado com a partida dela. Marina agradece Gabriel por tudo, dá um beijo em seu rosto e vai embora.